Assim como a maioria dos brasileiros, eu nasci em uma família cristã. Meus pais eram católicos não praticantes, como se diz, e a gente ia esporadicamente na igreja, né, nos finais de ano, ou em alguma festividade específica, como Páscoa. Enfim, era aquela coisa bem esporádica e que também não me despertava ainda, porque eu era muito jovem, né, um interesse genuíno. Mas lá com uns 10, 12 anos, aconteceu que a minha mãe, por influência de umas amigas, começou a frequentar uma igreja evangélica. Ela foi convidada, né, a participar e alguma coisa tocou ela, ela se sentiu querendo se converter, né, querendo virar evangélica, e foi isso que aconteceu, né? Ela se converteu na igreja e a partir desse momento ela começou a puxar o resto da família para a igreja, né? No caso, como ela tinha escolhido essa fé, ela achou que toda a família dela deveria também professar a mesma fé, assim como muitos fazem, levando em conta aquele ensinamento bíblico, né, de que alguma coisa com tu e tua família serve, eu e minha família serviremos ao Senhor, né? O que dizem, né? Então ela achou por melhor trazer toda a família para aquela igreja que ela estava frequentando. O fato é que nem eu nem minha irmã a gente queria estar lá na igreja, né? Para começar assim, a gente meio que foi forçado, né? A minha mãe sempre nos levava à força, né? Eu principalmente, domingo era o dia que eu queria brincar com meus amigos na rua e curtir ali aquele momento, né, de folga da semana, só que eu tinha que ir para a igreja. E, enfim, isso me deixava um pouco revoltado, né? Mais para frente eu vou dizer para vocês, né, que lá na fase da adolescência isso me afetou também. Mas de toda forma, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? Sempre questionei, nunca ficava satisfeito com respostas prontas ou respostas padrões. Então, lá na igreja para mim foi um verdadeiro desafio. Primeiro porque eu não queria estar lá, mas também porque as respostas que eu encontrava para as coisas que realmente eu não sabia responder, né? Que eu não sabia qual era a justificativa. As pessoas da igreja, não sei se por falta de leitura, por falta de conhecimento, elas me davam respostas que realmente não me convenciam, né? Até me lembro de um caso icônico da minha infância, quando a minha mãe estava falando sobre a Bíblia, né? E estava contando a história do diabo, né? De Lúcifer. E primeiro que, quando ela falou o nome Lúcifer, eu achei, nossa, que nome bonito. E aí ela meio que, menino, não fala isso, não pode se dizer isso. Aí eu, como não, né? Na minha cabeça de criança aquilo não cabia, né? Não conseguia entender. Porque Lúcifer, para você que não sabe, é vindo da luz, o significado, né? E para mim era lindo esse nome, né? Mas como ele se tornou o diabo, né, o demônio na religião cristã, então isso era meio que um tabu, né? Você não poderia associar palavras boas ou características positivas a Lúcifer. Mas, enfim, esse foi só um exemplo, né, das questões que eu tinha enquanto criança, que outras foram aparecendo, né, à medida que eu fui lendo a Bíblia e fui encontrando paradoxos, né, digamos assim, contradições, coisas que realmente não me fazia, eu não conseguia entender enquanto criança ou adolescente, né? Uh, eu vi assim, poxa, esse conceito de Deus deles parece tão fechado, quer dizer que se uma pessoa nasce em um outro país ou não tem contato com essa religião, o que ela vai fazer? Ela é obrigada a acreditar porque está escrito. Então, tem algumas coisas ali que sempre me deixaram um pouco pé atrás com a religião cristã. E com o passar do tempo, né, na parte da adolescência, eu fui ficando naquela fase rebelde, né, fui me aproximando de músicas como rock, né, o heavy metal, e a gente sabe que esse tipo de música, essas bandas, eles têm uma crítica muito pesada com relação à religião e alguns conceitos, né, do sistema, digamos assim, do capitalismo. Então, a partir do momento que eu fui consumindo aquele conteúdo, foi me gerando mais rebeldia, né? Tipo, pô, agora eu encontrei pessoas ou respostas, né, para o que eu estava procurando, e é por isso que não fazia sentido. Meio que eu me identifiquei
com todo aquele conceito, toda aquela bagagem, né, que foi me apresentado dentro desses conteúdos. E aí, lá na frente, né, eu acho que depois dos 20, 21 anos, eu comecei a namorar uma pessoa que era espírita, né? Ela frequentava o centro espírita e eu não ia, né? Eu acho que eu fui uma, duas vezes no máximo, mas aquilo ali começou também a me interessar, né? Porque eu pensava, pô, por que uma pessoa seria espírita, né? E o que que o espiritismo tem a ver com isso? E aí eu comecei a ler alguns conteúdos, né? Livros que ela me emprestava, alguns que eu ia atrás e coisas que eu pesquisava também por minha conta, né? Então, eu comecei a questionar, pô, então quer dizer que existem várias religiões, tem algumas que, por exemplo, o espiritismo, ele tem muitas bases cristãs, não é uma outra religião totalmente alheia a isso, tanto é que eles utilizam a Bíblia, né? E tem outros livros que eles utilizam como base também, mas até dentro da Bíblia, se você for criterioso e pesquisar o bastante, você vai encontrar ali coisas que na igreja eles dizem que é impossível ou que não existe, né? Fala do espírito, né? Se você ler a Bíblia direito, vai falar de espíritos, vai falar de demônios, de anjos. No Apocalipse tem muitas passagens que os cristãos, a maioria, não consegue entender, não consegue nem interpretar, então fica meio que à mercê de um pastor ou de um padre que vai ser uma ponte ali para traduzir aquela sabedoria, né? Mas de toda maneira, chegou um momento lá, acho que não lembro se com 24, 25 anos, eu encontrei a Nova Acrópole, que é uma organização internacional que é uma escola filosófica, na verdade, né? Mas ela é uma organização internacional. Então, tem em todos os países do mundo e acho que tem poucos países que não tem. Mas aqui no Brasil, por exemplo, você encontra na maioria das cidades, nas capitais pelo menos. Então, enfim, eu tive contato ali, né? O primeiro contato com a filosofia, com outras religiões. A princípio eu pensei que filosofia era só aquela coisa de Platão, Sócrates, Aristóteles, mas na verdade tem vários outros filósofos que a gente estuda lá. E além disso, também há um estudo de religiões comparada, né? Então eu fui atrás do budismo, né? A gente estudou budismo, hinduísmo e outras milhões de religiões que existem, né? Mas a gente começou a estudar ali e eu comecei a perceber que existiam pontos em comum entre essas religiões, né? Então quer dizer que não é só o cristianismo que existe. Primeiro que o cristianismo surgiu há 2000 anos atrás, mais ou menos, e durante todo o resto do tempo, quais eram as religiões que existiam e por que é só o cristianismo que funciona, que é a verdade, né? Hoje em dia, como dizem. Eu sei que por muita parte disso, né, é muito justificado pela questão da leitura ou da interpretação errônea da Bíblia, de alguns pontos que Jesus falou também, as pessoas às vezes não conseguem interpretar direito e acabam meio que excluindo todo o resto. Não, nada presta, só essa religião é que funciona, porque Deus diz lá, Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele, então acabou. Buda não existe, Buda foi um charlatão, todos os outros caras, ou gurus, ou pessoas que disseram que tiveram contato divino, ou qualquer tipo de sensação ou sentido extrasensorial, era besteira, e enfim, é assim que os cristãos tratam as coisas, né? Só que eu, dentro de toda essa experiência, né, de todas essas coisas que eu fui atrás, que eu fui questionando, que eu fui realmente querendo saber a verdade, né, eu fui me afastando da igreja até que, como eu falei, né, tinha deixado de ir para a igreja com 18 anos, na vida adulta continuei distante, né, mas ainda coletando, digamos, uma informação aqui e ali, né, através das minhas experiências. Então chegou um momento que eu percebi lá dentro da escola, que eu falei para vocês, a Nova Acrópole, bom, se tem vários pontos em comum e essas religiões estão distantes tanto de tempo quanto de espaço, porque
uma religião que está lá na África, às vezes fala coisas parecidas com aqui, religiões da América do Sul, e de repente religiões até nórdicas, entendeu? Então a gente começa a ver uma coisa assim mais holística, né, mais completa, uma visão maior das coisas, da religião e consequentemente de Deus. E foi por isso que eu decidi, né, sair das religiões, porque eu entendi que elas são bolhas que nascem dentro de certas culturas e por isso também torna-se difícil uma questão de interpretação. Ah, por que que não se faz isso? Por que que se faz isso? Por que que é proibido aquilo? Enfim, toda essa questão cultural que surge ali entremeada com as religiões, elas afetam, né, a questão das práticas, dos hábitos religiosos. E se Deus existe, né, ele tem que estar em todo lugar, porque ele é tudo, né, como diz no próprio cristianismo, né, na própria Bíblia. Então, ele não pode ser um Deus de um povo só, né, de uma, digamos assim, que ele estivesse dentro de uma caixa, né, só os judeus ou só naquele país, quer dizer que todo o resto que aconteceu antes foram pessoas que estiveram abandonados por Deus. Então, existiam vários questionamentos na minha cabeça, né? Mas, a partir de um momento, eu comecei a aceitar que, sim, poderia existir um Deus, só que ele não estaria restrito a limitações religiosas. Então, isso me deu um alívio tremendo, né? Porque, como eu não encontrava as respostas que eu queria na religião, eu pensava que, cara, eu só posso ir para o inferno, né? Se eu não aceitar esse Deus do jeito como eles me apresentaram, do jeito como está escrito, ou do jeito como as pessoas acreditam que são, então eu devo ser do outro lado, né? Eu devo ser, sei lá, filho do demônio, porque eu não aceito as coisas de Deus como são me apresentadas. Mas a partir de um certo momento, isso me deu um alívio, pô, eu entendi que Deus é muito maior do que religião, então isso aí facilitou muitas coisas para mim, né? Eu comecei a entender muitas coisas a partir de então. E além disso, né, eu conversando com outras pessoas, amigos, colegas, pessoas que eu conhecia de outros lugares, eles me davam depoimentos, né, das suas próprias religiões, das suas próprias experiências, que para mim ficou inviável descartar qualquer tipo de experiência transcendental, né, com espíritos, com divindades, enfim, com entidades diversas, porque eu já fui em terreiro, eu já fui em cultos budistas, enfim, eu já estive em vários lugares, né, que me fizeram acreditar que, de fato, existe algo ali que a gente precisa ter uma sensibilidade maior antes de chegar e jogar eles no mesmo saco, né, digamos assim, tipo, julgar através de um preconceito nosso, religioso, que todas as outras religiões não prestam ou que são mentirosas. Eu acho que para uma pessoa que não entende ou nunca se deu o trabalho de se conectar ou de pelo menos se aproximar desse tipo de coisa, de conteúdo, né, é muito difícil você chegar e fechar um diagnóstico, digamos assim, fechar uma conclusão onde você é o certo. Por quê? Você deu sorte, por acaso, de ter nascido numa família ou numa sociedade cristã? Porque se você nascesse, sei lá, no Japão ou em outro país, dificilmente você seria cristão. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Só que há muitos mistérios, né, que não foram desvendados ou não devem ser desvendados ainda, porque a humanidade ainda não está pronta, o ser humano ainda não está pronto. A gente vê muitas pessoas questionando várias coisas, negando, na verdade, várias coisas. Questionar é ótimo, né? Agora, negar sem um conceito, sem um estudo, sem realmente se aprofundar. Eu vejo muita gente falando sobre astrologia, né? Hoje em dia virou meio que uma coisa de gente burra, de gente religiosa, até fanática. Só que essas pessoas que criticam, eu duvido se já leram pelo menos um livro sobre astrologia, né? Eu acho ótimo você criticar alguma coisa desde que você saiba do que está falando, desde que você se aprofunde e, pô, cheguei lá em algum momento e não não era para mim, não entendi, ou pelo menos
achei o conceito uma baboseira, tudo bem. Mas você tem que dar pelo menos esse primeiro passo, né, de sair da zona de conforto e achar que você tem a razão porque sim, ou ficar se baseando na opinião alheia, porque a maioria das pessoas não vai tão a fundo assim. Na verdade, elas ficam ali no superficial. Às vezes um post de Instagram é o suficiente para fechar uma conclusão ali na cabeça daquela pessoa. E a gente sabe que a vida não é assim, né? Não é tão fácil, não é tão simples, não é tão preto no branco, né? Tem inúmeros degradês, né? Um gradiente de cores para você enxergar o mundo. E só para você ver como isso, assim, uma analogia, né? Não sei se você já conheceu alguma pessoa que tem uma facilidade maior de perceber cores. Geralmente as mulheres são assim, né? Então, por exemplo, você olha uma cor e você diz, essa cor é isso aqui, é a mesma daquela. E a outra pessoa, não, tu não tá vendo que essa cor é totalmente diferente dessa? Então ela tem uma visão muito melhor que a sua, ela tem uma concepção das coisas de repente maior do que a sua. Então, eu acho que para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Eu só quero que você saiba que a vida não é tão simples, né? A vida não é uma caixinha. A vida é um universo infinito de coisas, né? Então, se você tem uma religião e se você é praticante, tudo bem, continue, né? Se você se sente bem nessa religião, não tenha medo de questionar. Se você tiver questionamentos, procure pessoas mais experientes dentro da sua religião, leia coisas fora da sua religião, expanda um pouco esse seu mundo, né? Essa sua cabeça, para que você seja até mais empático com as pessoas, entenda o porquê que aquela outra pessoa escolheu uma fé diferente da sua, ou de repente quis seguir um outro caminho que o seu, mesmo que seja o ateísmo, que seja aquela pessoa que queira negar tudo. E para essas pessoas eu digo, se abra um pouco mais, né? Realmente vá lá a fundo, vá estudar, procure referências, né? Procure até conteúdos fora do país, né? Às vezes se você fala inglês é uma ótima oportunidade. Então é isso, pessoal. Como eu falei no vídeo anterior, esse canal aqui é um experimento, né? Eu estou falando da minha vida, eu estou falando das minhas experiências e estou compartilhando com vocês aqui para que de alguma maneira seja útil na sua vida. E eu quero criar uma comunidade aqui nos comentários, né? Faça um comentário, coloque qual a sua ideia sobre tudo isso, né? Qual a sua religião, por que que você escolheu essa religião e de repente fazer alguns questionamentos que valem a pena. Então, vamos fazer disso aqui uma coisa positiva para todo mundo, né? Não é um debate de quem está certo ou quem está errado, mas uma questão de compartilhar para crescer todos juntos. Então, é isso, pessoal. Até a próxima.